inclusive membros de Rotaract. E 20 foram escolhidos por Rotaracts do mundo todo, representando todos os continentes. Para os últimos anos, Rotary Internacional tem se engajado para contribuir para os direitos internacionais. E gostaria de. Estamos passando por problemas de áudio e pela sustentabilidade, por várias colaborações, pelo engajamento da juventude, capilaridade de Rotary e mecanismos de feedback, Rotary Internacional e seus parceiros conseguiram pensar em projetos sustentáveis para deixar para o planeta. E esse evento foi uma forma de mostrar os esforços contínuos de Rotary, a colaboração que poderia mover a sociedade através de um futuro igualitário e sustentável. Então, o objetivo de Rotary é frisar os objetivos dos direitos humanos. A nossa diversidade, o nosso clima e o meio ambiente. E, claro, os objetivos de desenvolvimento sustentáveis que se refletem nos objetivos de Rotary. O COP28 teve vários parceiros, como o Rotary, o Global CSR, Instituto de Tecnologia, o Museu de História Natural, o Instituto de Tecnologia Avançada para a Humanidade. Barry Rassin e eu atendemos a essa última conferência e nesse dia, milhares de dólares da Fundação Rotária e muitos foram destinados para a erradicação da polio no Paquistão. Então, o que nós conquistamos? Eu creio que o que nós principalmente conquistamos foi garantir que líderes sênior de Rotary pudessem se engajar. Nós fortalecemos as nossas relações com delegados da ONU, assim como outras agências internacionais. Criamos oportunidades para ação de desenvolvimentos e projetos sustentáveis com parceiros. Nós demos uma voz para os jovens e criamos uma plataforma de Rotary e Rotaract para esse assunto. Pela primeira vez em uma COP, a ONU destinou vários dias para falar sobre esses tópicos: saúde, paz, recuperação, urbanismo e desenvolvimento sustentável, transporte, inovação, finanças, comércios, gênero e equalidade, jovens, crianças e educação, energia, indústria, transição sustentável, natureza. Assim, nós podemos ver que os impactos da depredação do ambiente impacta toda a sociedade. E claro, esses dias temáticos, eles vão de encontro com o que Rotary Internacional faz, globalmente, através de várias áreas de enfoque e através dos grupos de ação de Rotary. E eu gostaria de dizer alguma coisa sobre as nossas, os nossos encontros nas pausas, e que foi muito complexo. Nós apresentamos 30 sessões de pausa em 8 dias temáticos. Um em uma apresentação maior, dois em apresentações menores. Todas as apresentações foram gravadas e serão disponibilizadas online. Os Rotaractianos conduziram 5 sessões nas áreas verdes. Isso contou com várias organizações que até então não tinham tido contato com o Rotary. Outros, outros apresentadores vieram e falaram em grupos de ação rotário, assim como o WashReg
grupos pela paz, pela saúde. E ainda assim, outras pessoas não rotarianas se inspiraram pelo que elas viram no COP28 e demonstraram interesse de conversar de trabalhar com o Rotary. Inclusive, vários membros do alto escalão da ONU. E no final do dia, todos gostariam de explorar uma parceria com Rotary no tema de meio ambiente e saúde. Um dos nossos patrocinadores, que tem diversos membros globalmente e todos muito jovens, com uma média de idade de 24 anos, gostariam de discutir conosco sobre como nós gostaríamos de trabalhar com eles e como eles poderiam nos ajudar. Ainda na COP28, nós tivemos uma reunião mês passado com vários parceiros de governos e estavam discutindo uma possível colaboração em projetos. E essa manhã eu conheci a Fundação Blue Marine, que nos conhecemos pela primeira vez na COP28. E eles são uma fundação extremamente interessante que trabalha com a retirada de lixo de oceanos e gostariam de trabalhar com Rotary no futuro. Então, o nosso foco é na ONU e em agências internacionais, em governos, organizações não governamentais, construir e usar nossos esforços, assim como nas COPs de 2020 e 2022. E na COP 2028, a COP 2028 nos possibilitou estabelecer contatos mais profundos com a Unicef, com a Unesco, com a Agência Internacional de Agricultura, a WOS, diversos, diversas fundações internacionais que lutam por um desenvolvimento sustentável, pela paz. E muitos dos rotarianos que atenderam a COP28 também participam dessas organizações, desses institutos, e adorariam ver uma parceria. E muitos dos membros dessas fundações que não são rotarianos demonstraram interesse em se tornar. O que nós podemos destacar foi a assinatura de um documento que trata da despoluição do Rio Grande. E vários rotarianos da nossa delegação estão entrando em contato com essas fundações, e um deles, desde 2019, está trabalhando especificamente com uma organização, localmente e também mundialmente, pois a ONU é parte de uma iniciativa que permite que outras fundações também participem para que possamos andar rumo a um futuro sustentável. E temos a iniciativa do Rio Thames, em Londres, que também conseguimos angariar na COP28. É uma organização fantástica. E o organizador desse instituto irá continuar conversando com nós, rotarianos, e tentarão transferir esse projeto também para a Índia, no Rio Grande. E na COP30 já temos outras organizações que trabalham com a despoluição de rios e que nós gostaríamos de trabalhar. Pelo trabalho de Rotary, dos representativos de Rotary, nós fomos, nós fomos convidados pela Unesco em novembro para fazer parte das conferências. E eu participei desses
eventos com a Rotaractiana Cinderela, que logo mais falará conosco. Nesse evento, eles lançaram o painel para o clima do Commonwealth, o grupo dos oceanos, também do Commonwealth, do qual os Rotaractianos também tomaram parte. Nós discutimos formas de que os grupos, os Rotarianos podem envolver seus clubes, por exemplo, para em áreas atacadas por ciclones, que esses clubes disponibilizem barcos para resgatar as vítimas dos alagamentos. Também os italianos estiveram presentes nos nossos webinários e e querem trabalhar conosco. Já fizemos várias reuniões e estaremos desenvolvendo materiais para que sejam trabalhados nas escolas sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. No pavilhão do Reino Unido, participei de vários eventos interessantes, especialmente focados na agricultura, e também projetos relacionados aos mangues. Alguns grupos que trabalham no Reino Unido e fizeram muito progresso na COP28 e já foram plantados mais de 28 milhões de hectares que foram reflorestados com florestas de bambu. Isso foi discutido na COP26 e já na COP28 eles conseguiram desenvolver tudo isso. Na COP28 nós temos um dia livre e nesse dia todos nós fomos plantar bambus para revitalizar mangues. E claro, estar nas COPs é tudo sobre a capilaridade de Rotary, sobre estabelecer contatos. E nós somos muito bons nisso. Nós fomos anfitriões incluindo ministros e patrocinadores, assim como vocês podem ver na figura acima à esquerda e abaixo também. Os Emirados Árabes foi anfitrião de um jantar de gala que mais de 300 delegados atenderam. Na figura acima e abaixo, vocês veem pessoas que são ministros, que são delegados, e que todos agora trabalham em prol de Rotary, por contas das nossas alianças, das nossas uniões. E todas essas pessoas estavam extremamente motivadas depois de terem conhecido o Rotary no clube de gala, na noite de gala. E eles já montaram um clube online. Eu sou muito otimista quanto a isso, quanto aos projetos que eles criarão. Outro highlight que nós tivemos é que eu adoro apoiar a juventude. E a participação de Rotaracts foi um elemento crucial no projeto no planejamento. Os nossos Rotaractianos participaram e 6 deles foram selecionados de 5 continentes. E um grupo foi criado em Dubai, localmente, para guiar o projeto deles. E isso tudo
ajuda no desenvolvimento de projetos. Eles tiveram um programa sensacional de 2 semanas, onde os nossos embaixadores auxiliaram os programas de Rotaract. E assim como uma anedota para isso, esses rotaractianos que foram selecionados estão também organizaram um evento em março, e que eles fizeram uma sessão sobre clima e saúde, envolvendo o papel de Rotaract nisso. Claro que a COP28 demonstrou uma oportunidade para a cobertura de mídia, e nós fizemos isso especialmente nas redes sociais. Nós temos um resumo disponível de toda a nossa participação, que vocês podem acessar. E estou muito orgulhosa do que nós conseguimos alcançar na COP28, ainda que tivemos muitos desafios, isso demonstra a união poderosa que rotarianos fazem trabalhando com, com experts nos grupos de ação de Rotary. E por isso, estou muito ansiosa para a COP29 no Azerbaijão, em 2024, e para a COP29, que será no Brasil. Então, eu gostaria de agradecer a todos que fizeram a COP28 possível. Nós tivemos um ótimo time, foi um ótimo exemplo de trabalho em equipe. E gostaria de finalizar nas palavras do presidente da COP28, Sultan Ahmed Al-Jaber. Nós unimos, nós agimos e nós entregamos. Muito obrigada. Muito obrigada, Judith, por esse final sensacional e pela apresentação informativa. Antes de ir para as questões, nós gostaríamos de convidar o presidente nominado, Mário César Camargo, e para isso Alberto Palombo fará uma apresentação de Mário César. Alberto, a palavra é sua. Obrigado a todos. Bom dia a todos. De Brasília, do coração do Brasil. Eu sou Alberto Palombo, eu sou um membro do Rotary Club de Brasília Internacional e atualmente estou servindo como coordenador técnico de WashReg. E assim como o Yassar disse, também estou servindo como o chair brasileiro de WashReg. Então, meus queridos companheiros, é um grande prazer apresentar o nosso presidente de Rotary Internacional de 2025-2026, Mário César Martins de Camargo, que nos honra com seu tempo para comentar na apresentação de Judith sobre a participação de Rotary na COP28, que foi extremamente importante para o meio ambiente e a sustentabilidade. Com uma carreira impressionante que vai em vários setores, Mário se nomeia como um visionário, um líder e um homem de negócios e um homem de Rotary, um membro do Rotary Clube de Santo André, de São Paulo. E a jornada dele de Rotary já foi marcada por contribuições significativas, servindo como diretor de Rotary Internacional de 2019 a 2020, foi o nosso diretor da pandemia, assim como ele se descreve. E também ele foi trustee da Rotary, da Fundação Rotária. Ele já trabalhou com educação que se expande por todo o globo. E ele graduou em Minnesota. Ele é um homem do mundo. E lá ele começou sua vida rotária no seu intercâmbio rotário. E os nossos interpretadores também são Rotex,
são ex-intercambistas, então estamos muito contentes de estar auxiliando o Judith e Mário nessa sessão. Então, ele, ele tem uma participação também fenomenal na indústria brasileira, e ele é um líder, já foi líder de várias associações nacionais no Brasil, em todos os ranks no nosso distrito. Ele fala fluentemente várias línguas, ele já visitou mais de 46 países, ele traz uma perspectiva global para os nossos objetivos. Então, os objetivos dele são os nossos também. E sua visão no Rotary fala sobre o crescimento sustentável de membros de Rotary, sobre a diversificação dos nossos participantes e a propagação da imagem pública de Rotary. Ele gosta, ele gostaria de fazer o Rotary uma comunidade de impacto global. Então, então vamos ouvir a Mário hoje e vamos abraçar as perspectivas dele, as suas dinâmicas de um Rotary cheio de impacto, especificamente quando falamos sobre o meio ambiente, que é a nossa área de enfoque. E claro, criando um caminho para as próximas decisões globais que dizem respeito ao meio ambiente, assim como na COP 30, que contará com a participação de Rotary Internacional. Então, me ajudem a receber afetuosamente o presidente Mário. Muito obrigado, amigos. Já somos 175 amigos ao redor do mundo que estão ouvindo. Eu já vi várias famílias, vários rostos familiares, e essa é a mágica do Zoom. Eu tenho que lhe dizer que eu estou numa viagem de 3 dias de férias. Logo mais estarei voando de volta para Chicago. E é isso que o Rotary pega de nós. Rotary pega o melhor de nós. Obrigada, Judith, por sua apresentação. Obrigada, Alberto, pela minha apresentação e pelo convite. É sempre um prazer falar para rotarianos, membros da minha família rotária. Alguns de vocês me conhecem muito bem. Eu sou muito pragmático e objetivo, então vou manter os, os passos. Porque eu estou comprometido com o meio ambiente. Eu lhe darei 4 razões. Porque eu apoio a participação de Rotary nas COPs. Eu apoiei a COP 28, ainda que não fosse presidente nominado no tempo, mas especialmente na COP 29 e 30, que será feita no meio da floresta amazônica no Brasil. E a resposta é: eu sou um rotariano antigo. Eu me juntei à Rotary em 1980, ainda no meu ano de intercâmbio, assim como o Alberto mencionou. E eu sou o primeiro presidente de Rotary que vem de um programa de intercâmbio. E o último presidente que, em 1991, foi presidente de Rotary Internacional e era brasileiro, que era Paulo Costa. E isso foi um ano antes da Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, no Brasil. Foi quando pela primeira vez, as questões ambientais foram trazidas a um nível global. E Paulo, em 1991, tinha um programa que era Preserve o Planeta Terra, que foi visionário. Nós imaginávamos pessoas falando sobre a preservação do nosso planeta há 30 anos atrás, e ele foi um visionário. Infelizmente, Rotary não captou essa essa bandeira global de o primeiro momento, e pouco a pouco foi se extinguindo da nossa agenda. E agora nós queremos, só foi retomado esse tema recentemente com a nossa decisão de criar
a zona de enfoque de meio ambiente. O que me traz ao ponto número 2. Então, o primeiro é a história. O ponto número 2 é que eu fui um trustee da sétima área de enfoque quando Rotary a adaptou. E eu sou um apoiador forte de, de questões ambientais na nossa agenda. E por quê? Porque é uma agenda moderna. Não é reduzindo outros problemas, como a erradicação de pólio, que com certeza é a nossa prioridade número um. Nós também temos que trazer Rotary para uma agenda moderna, que e o meio ambiente entra nesse tópico. Então, temos sim que angariar recursos na Fundação Rotária para a sétima área de enfoque de Rotary na Fundação Rotária. O terceiro ponto para essa. Eu fui convidado ano passado na verdade, 2 anos atrás, pelo presidente Shekhar Mehta para organizar uma conferência presidencial em uma área que eu pudesse escolher, e eu escolhi água e meio ambiente. E convidei a eles para que nos apoiassem. Tive o apoio de Judith, de Alberto, de Cris e vários rotarianos que trabalham com todo afinco e que focam em água e problemas ambientais. Então, como um diretor passado, nós tivemos uma conferência especificamente nisso, o que foi um paradoxo, porque o Brasil tá, está no centro das preocupações ambientais, mas os rotarianos brasileiros não estavam tão engajados na área de enfoque de meio ambiente. Então, nós trabalhamos sobre água, saneamento, meio ambiente. Foi a primeira vez que fizemos isso na América do Sul. E o quarto e último ponto são as parcerias. As parcerias são uma das principais armas que temos para aumentar os membros. Inovação é a primeira, carisma é o segundo e o terceiro é são as nossas uniões, as nossas parcerias. Eu aprendi da nossa história de sucesso com pólio. Nós fomos as principais peças no combate à pólio com a Melinda e Bill Gates, a Fundação Melinda e Bill Gates. Sem eles, nós não estaríamos lá. Sem os nossos parceiros, não estaríamos a um passo de erradicar a pólio do planeta Terra. Já foram arrecadados mais de 2,5 bilhões de dólares para a causa. Mas também conseguimos mais de 80 bilhões fora do mundo rotário com governos, com campanhas, com associações, com outras fundações que se juntaram a nós nessa causa. Então somos bons em arrecadar dinheiro, mas somos muito melhores em advogar por essas causas. Então, a nossa união é fundamental para não apenas para arrecadar fundos, mas para ter parceiros para executar nossos projetos. E como eu lhes disse, eu sou muito pragmática. Sim, a Judith grupo e o grupo relacionado ao meio ambiente, vocês têm que levar esse relatório que vocês fizeram para o Comitê Executivo de Rotary Internacional, porque eles decidem ultimamente o que Rotary faz ou não. Então, levem esse relatório para esse comitê, para o Comitê de Meio Ambiente e para o Comitê de Diretores da Fundação Rotária, porque esse programa, esse projeto tem impacto em ambos os lados da nossa organização. Então, eu lhe peço que faça isso, escolha um, um ou dois diretores, por exemplo, do Reino Unido,
Pegue os que são seus amigos e faça com que eles apoiem seus projetos. Meu segundo ponto é que não é simplesmente no último comitê que aconteceu em Orlando, a reação inicial da nossa participação não foi positiva, ela foi negativa. Então, eu estou te dando um alerta de que você, e claro, pode contar comigo para isso, vocês têm que engajar na posição de Rotary, apoiando, é, apoiando o grupo de diretores e para que eles apoiem a participação de Rotary para para as próximas COPs. E eu sei que muitos de vocês têm problemas arrecadando dinheiro, e eu sei que o grupo de diretores irão se opor a isso, e eu estou aqui falando para vocês com rotarianos de alto nível, e eu devo dizer que a primeira reação não foi de apoio à nossa participação, então precisamos fazer algum convencimento, alguma evangelização pela causa. Globalmente, e eu apoio você sempre que posso. Eu não tenho um voto, eu não sou um presidente eleito, ainda sou apenas nominado, mas eu tenho uma voz, então posso ajudar vocês defendendo esse programa para que ele avance. E para o seu conhecimento, se você olhe a minuta da última reunião, Rotary Internacional endossa a nossa participação na Expo 2025 no Japão, que significa que estamos engajados em algumas exposições públicas. Nós temos que nos expor ao público. Estou cansado de nós não devemos evangelizar o coral, mas sim o mundo lá fora. Porque lá é lá que estão os futuros rotarianos. Lá estão as futuras contribuições e doações e investimentos na nossa Fundação Rotária. Nós não podemos depender unicamente nos bolsos dos rotarianos para angariar recursos para a nossa fundação. Então, só para que você saiba, está no nosso campo de visão. E eu vejo que nós estamos auxiliando, inclusive em questões financeiras, para a nossa participação da Expo 2025 em Japão. Assim como devemos participar da COP que será no Brasil. E eu ficaria extremamente decepcionado que o Rotary estaria ausente da COP30 no meu país, no meu ano de presidência. Eu penso que estaríamos mandando a mensagem errada para os rotarianos da América do Sul e para rotarianos de todo mundo. Eu confio fortemente nos nossos parceiros. Temos parceiros há anos e eles seguem nos apoiando. E devemos só fortalecer a nossa união, os nossos laços com a ONU e a nossa participação nas COPs é um item crucial. Então, obrigado por terem me ouvido. Obrigado, Judith. Obrigado, Alberto, Yasser, pelo convite. Eu estou disponível para vocês sempre. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Mário, por esse elucidação que foi informativa. Muito obrigado. E agora nós iremos para as perguntas e respostas. Assim como a Judith disse, na COP 2028, vários rotaractianos estiveram presentes e temos algum deles presentes aqui hoje. Então, iremos pegar algumas perguntas por deles inicialmente, e a primeira vem de Abir Rashid. Abir Rashid, você tem 60 segundos para fazer sua pergunta. Por favor, vá em frente. Olá, obrigada a todas.
Eu estou com um pouco de problema com o meu Wi-Fi. Vou tentar mudar de local por conta de problemas de internet. Então, muito obrigada por essa oportunidade sensacional e pelas apresentações maravilhosas. A minha pergunta está no aspecto dos envolvimentos de rotaractianos. A minha pergunta é sobre microplásticos e como Rotary Internacional e o SRAG pode acordar nessa área e trabalhar com o problema do microplástico, especialmente na água e a poluição que isso causa. Estaria muito feliz que Rotary Internacional pudesse olhar esse tema, porque é algo muito importante que devemos olhar, especialmente ao problema no meu país, Gana. Judith, você irá responder? Sim, obrigada pela pergunta, ela é muito importante. Em uma das sessões que nós tivemos na COP28, nos mostra a terrível poluição nos rios da Guatemala. E eu sei que é exclusivamente poluição de plástico. É um rio de plástico. Foi horrível. E é uma área crucial que devemos trabalhar. E eu sei que existem clubes de Rotary, e um que temos que é End Plastic Soon, acabe com plástico logo. Eu sei que tem pessoas trabalhando nisso, e sei que em outras áreas do mundo também. E o SRAG tem que expandir sua ação, eu diria. E claro, nós devemos trabalhar com os rotaractianos. Eu acho que a mudança, que essa mudança seria muito benéfica para que o Rotary Internacional possa estabelecer subsídios globais para rotaractianos, para que possam trabalhar junto e igualmente com rotarianos. Muito obrigada. A próxima pergunta é de Anica. Obrigada, senhor Yassi. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, independentemente do local que vocês estejam no mundo agora. Então, primeiro gostaria de agradecer o Washrag, o time Washrag. É ótimo ver todos após a COP28. Então, a minha pergunta rápida para a Rotariana Judith é: assim como nós sabemos, com o último presidente Barry Racing, ele abraçou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e como Rotary pode trabalhar junto. E assim, Rotary também aderiu a uma nova área de enfoque, que é protegendo o meio ambiente. E não é a primeira vez que você delega uma comissão de Rotary para as COPs. E nós gostaríamos que todos os grupos tivessem planos de ações, os distritos, as áreas de. Então, a minha pergunta é, na sua opinião, como você abraçaria todas essas iniciativas, essas ideias que estão vindo em um único guarda-chuva, e como rotaractianos como nós podemos tomar parte nisso? Obrigada pela ajuda, pela pergunta. Eu creio que Mário poderá responder melhor que eu, mas o que eu gostaria de sugerir é uma advocacia em Rotary Internacional. E atualmente a advocacia de governos também foca principalmente no programa da polio. E eu creio que temos que finalizar o programa da polio. Isso é improvável. E é improvável que depois que esse programa se finalize, que o Rotary Internacional abrace uma área de enfoque para criar um projeto tão grande quanto foi o da polio, que seja relacionado ao meio ambiente, porque essa é uma área de enfoque nova.
e muitos clubes estão somente agora começando a pensar em como eles podem contribuir. E eu acho que nós devemos contribuir isso pelos grupos de ação do Rotary. Devemos fortalecer todas as atividades. Nós devemos unir rotaractianos e rotarianos trabalhando em união e também trabalhar com outras organizações. Eu conversei hoje sobre a Bill e Melinda Foundation. E eles estão fazendo um ótimo trabalho ao redor do mundo e estão trabalhando, inclusive, com plástico nos oceanos. Então é isso que creio que devemos fazer. Obrigada, Judith. Bom, assim como a Judith disse, sim, nós temos uma concentração total dos nossos recursos no programa de erradicação da polio. E eu não creio que com o nosso mindset atual, toda vez que trazemos um novo programa na mesa, todos dizem, nós não podemos divergir da polio. E realmente, se nós pensamos candidamente, eu diria que nós estamos desperdiçando recursos. Porque sim, nós temos o trabalho humano para para seguir com mais de um projeto. E no meu mindset, é, na minha opinião, é a saída rápida da situação. E eu estou pressionando todos, a Judith sabe que eu posso pressionar as pessoas, que nós devemos mudar o nosso mindset, porque pólio já está quase no fim. Nós temos o comprometimento, nós temos os recursos financeiros que já estão comprometidos com o pólio. Nesse ano, nós não tivemos nenhum caso. Ano passado, tivemos 12, 6 no Paquistão, 6 no Afeganistão. Então, eu creio que é tempo, sim, de considerarmos e de iniciar os pensamentos em outras áreas para o bem da humanidade. Eu já vi várias vezes, pólio, pólio, pólio. E sim, tudo bem, estamos bem perto. Eu acho que é hora de considerar outros programas. Não que nós iremos marcar deles e que talvez iremos nos comprometer com eles por tanto tempo quanto nos comprometemos com pólio. Não acho que nós iremos iniciar esse caminho tão cedo, porque não há nenhum programa que irá substituir pólio. Às vezes nós iremos nos diversificar, uma várias várias iniciativas locais, como uma forma de redistribuir. E assim como quando eu vejo essa atitude preguiçosa de já estamos comprometidos com poli, até que termine não podemos nos comprometer com mais nada, mas eu acho que nós devemos nos abrir para as novas oportunidades e abrir nossa mente para outros problemas do mundo, que são também são difíceis de lidar. Apenas para que você tenha, tenha em mente o que eu estou pensando. Eu tenho notícias da ONU, por exemplo, alguns deles, da WOS, da Unicef, porque o trabalho deles na polio reduziu, eles já realocaram seu pessoal para outros projetos e eles também estão mudando seu foco, certo? Muito obrigado. A nossa próxima pergunta é de Elliot. Obrigado. Obrigada por essa oportunidade. A minha pergunta está relacionada com a apresentação de Judith, de mentoria. É incrível ver uma presença significativa de jovens nessa COP e ter visto todas as exibições que vimos. E gostaria, como nós podemos manter esse momento de Rotaract, de rotarianos, para que esse fôlego não se perca. Obrigada, Elliot. É uma pergunta muito interessante e eu sempre
tentei fazer uma mentoria de pessoas jovens. E eu gostaria de como trabalhar com o meio ambiente na COP29. Gostaria de pensar que nós seremos, que o Rotary terá uma presença em COP29 e que os rotaractianos terão um papel importante lá também. Porque o time que nós tivemos em Dubai, isso pode se expandir em todos os distritos. E eu mencionei que estava organizando uma mentoria em Londres de rotaractianos, e é quando eles virão para Londres para falar claramente. E esse tipo de atividades irão manter o momento, irão manter o engajamento e o foco de todos. Nós não queremos perder o nosso contato. Nós temos que seguir trabalhando juntos. Certo? Obrigado. Agora, a nossa próxima pergunta vem de Eva. Ela não está disponível, então o próximo será Cinderela. Cinderela Nudlovo, por favor, faça a sua pergunta. Obrigada. Obrigada por nos darem essa oportunidade como rotaractianos, por participar da COP. E assim como eu vi alguns dos eventos, participei dos eventos com Judith, eu gostaria de entender como nós podemos manter todas as nossas relações que criamos, os nossos contatos que criamos na COP28, como podemos retirar todos os desafios e garantir que não estamos e garantir que as nossas iniciativas estejam em altos níveis e que também façamos progresso. Obrigada, Cinderela. Ótimo ver você de novo. Adorei nossa reunião em Dubai. E sim, por exemplo, a iniciativa de enverdecimento da educação, que é da Unesco. Os nossos representantes da Unesco, que estão em Paris, mas a Unesco tem escritórios ao redor do mundo. E eu não sei se há um no Zimbábue, mas com certeza posso descobrir isso. E eu gostaria de checar se há um Unesco em Zimbábue. E você pode trabalhar com eles, falando sobre educação ambiental no seu país. Muitas dessas agências da ONU têm escritórios regionais. Eu sei que a Unicef tem um, a Unesco também tem. Então, existem oportunidades para trabalhar com essas entidades localmente, certo? Muito obrigado. Eu creio que já toda nossa as perguntas foram respondidas e nosso tempo está se encerrando, então creio que só teremos mais uma ou duas perguntas. A próxima pergunta é do chat e que é uma pergunta para Mário César. E a pergunta está vindo de Salvador Rico. O que precisamos para garantir que temos uma presença permanente na COP 29, 30 e COPs futuras? Salvador, o que eu posso responder é que tem que ser uma decisão do grupo de Rotary Internacional. Não são muitas pessoas, são 17 diretores, o presidente eleito, o presidente nominado, então são 19 pessoas. São essas pessoas que devem fazer a decisão para adotar a nossa participação regularmente nas COPs ou intermitentemente, depende, ou seja, depende de cada decisão. Então é sempre uma decisão
desse grupo, do grupo administrativo. Então, fale com os seus conselheiros, com os seus governadores, e eles devem representar vocês perante Rotary Internacional, porque eles são as pessoas que votam nas resoluções que são feitas. O, atualmente, o que devemos fazer é que você coloca a sua ideia perante um comitê ou perante um diretor, e eles irão sugerir isso ao grupo administrativo, e eles podem aprovar ou não, dependendo de suas prioridades, de questões financeiras. E, honestamente, francamente, dependendo de opiniões políticas também, mas é assim que funcionam as coisas em Rotary Internacional, o grupo administrativo deles. E não se esqueçam que os principais atores no desenvolvimento de projetos são os, o grupo da Fundação Rotária. Então, eles têm muito a dizer, porque eles controlam os recursos financeiros que nós temos. Então, eu ativaria contatos em ambos os grupos. Certo? Muito obrigado. Sendo as últimas coisas que faremos, são as coisas que precisam ser feitas, que precisam ser objetivas, e agradecemos por sua mensagem nesse sentido. Talvez ainda possamos responder mais uma última pergunta, que é de Nidlan Berry, que ele está perguntando quais são as principais formas para que Rotary se engaje na, nas ações de mudanças climáticas e como isso pode ser estabelecido a nível de Rotary Clubs. Eu gostaria de pegar o exemplo da COP28, sobre das parcerias que nós desenvolvemos. Para mim, foi sobre criar contatos com pessoas que não sabiam nada sobre Rotary, porque tem muitas pessoas lá fora que podem trabalhar com Rotary em parcerias, mas que ainda não nos conhecem. Então, eu creio que o caminho de desenvolver projetos é através de parcerias e espalhar a mensagem em clubes e distritos. Tem três coisas que me impressionaram da COP28, que é que você não sempre vê nos relatórios da mídia. Primeiro, vários os cientistas que estavam lá, são muitos, muitas pesquisas. Nós vimos muita inovação também, muita tecnologia. Nós tínhamos, por exemplo, grupos especificamente focados para a inovação. E o terceiro aspecto é a quantidade de investimento. Então, eu acho que, particularmente, é uma excelente oportunidade para a Rotary para trabalhar com essas iniciativas em projetos ambientais. A mudança climática não é a única coisa que pode ser focada, porque isso impacta a nossa vida como um todo. Então, deveríamos estar olhando isso sob o guarda-chuva de todas as nossas 7 áreas de enfoque. E eu acho que Rotary pode fazer uma grande contribuição em um nível de clubes em todas essas áreas humanitárias. Por favor, repita a segunda pergunta, que é como que isso poderia ser traduzido em ações específicas, em ações a níveis de clube e de distrito? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Qualquer decisão que é tomada pelo grupo administrativo é a nosso maior empecilho, que é comunicar o que eles estão fazendo para um grupo de clube. Isso não se diz respeito apenas a meio ambiente, mas sobre os nossos
procedimentos, sobre questões de novos membros. É uma pergunta geral. Eu acho que nós temos que fazer muitas melhorias em comunicação do presidente, assim como eu disse. Somos apenas 19 pessoas que devem comunicar para mais de 1 milhão de rotarianos. Eu acho que devemos pensar fora da caixa, devemos pensar em usar talvez toda a informação que temos de rotarianos, devemos usar todas as nossas bases de dados. Para ser honesto, às vezes eu acho que os nossos processos de comunicação não funcionam plenamente do topo até a base. Ele, primeiro você tem o grupo administrativo, depois os diretores vão para os governadores. Então, é uma decisão difícil, mas isso não é exclusivo para problemas ambientais. Isso se aplica a tudo de Rotary, certo? Talvez a última questão está vindo de Dave Alexander, e estão dizendo que, que o grupo administrativo pode fazer uma decisão, mas que deve ser apoiada pelo staff. Sim, isso é óbvio. Porque eles são todos os que estão coletando os dados, que eles são os nossos, os staff pagam, e eles coletam informações ao redor do mundo e submetem de um formato profissional, porque eles são profissionais. Então, eles submetem profissionalmente ao grupo administrativo. Mas, claro, a decisão final é deles. Isso é assim em todas as organizações. O staff sempre coleta, faz a ancoragem, faz a pesquisa e apresenta os resultados finais para os grupos, para os diretores. E eles que dizem se vamos para a direita, esquerda, se vamos para frente ou para trás. Mas, claro, o staff é fundamental em nos providenciar as informações corretas. Certo? Muito obrigado. Já passamos mais de 10 minutos do nosso tempo e eu sei que o Judith tem que ir. Então, eu gostaria de finalizar aqui a nossa sessão. Gostaria também de agradecer ao Mário e à Judith pelos seus comentários holísticos, pela informação que eles nos forneceram. Então, muito obrigado e espero que todos tenham aproveitado a reunião. Eu gostaria de agradecer os nossos excelentes palestrantes, os nossos atendentes, em os todos aqueles que participaram tecnicamente da reunião. Então, gostaria de ver vocês em futuros webinários de WashReg. Adeus.